O Nate dá um oi para essa garota e pergunta para onde ela vai, mas ela responde dizendo que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e também pergunta se ele poderia ter 2 minutos do tempo dela, mas ela pede desculpas e continua andando. Mas ela decide voltar e pergunta o nome dele, e ele fala que o nome dele é Nate. Então ele também pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele diz que gostou muito do estilo dela, e em seguida pergunta se realmente ela não tem namorado. Ela diz pra ele que não tem namorado e que ela estava indo encontrar umas 2 amigas dela. Mas agora, quando ele pede o número de telefone dela, ela fala que tudo bem. Ela pergunta o que ele está fazendo hoje. Ele fala que vai para a cobertura dele porque ele vai precisar pegar o outro carro dele. Ele pergunta se realmente ela precisa ir embora agora. Ela fala que não sabe bem e pergunta qual é a proposta dele. Ele fala que também não sabe, mas que ele a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la já que eles estão se dando bem. Ela fala que talvez eles possam almoçar e quem sabe depois ir para o shopping. Então ele sugere que ela entre no carro para que eles possam conversar melhor sobre isso. Ela diz para ele que lá tem ótimos lugares para sair. Ele fala que viaja muito a trabalho e que ainda não teve tempo de conhecer o lugar. Ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele gosta de ações imobiliárias e criptomoedas, e claro, ele também gosta de viajar para espairecer a mente. E depois, num tom de brincadeira, ela pergunta para ele se ele está precisando de uma companheira de viagem. Ele fala que talvez sim e pergunta se ela gostaria de ir com ele. E como ela fala que tem certeza, ele pergunta se ela tem passaporte. Ela fala que tem passaporte, então ele fala que eles já podem começar a pensar em algum lugar para ir. E no meio da conversa, ela diz pra ele que ela canta, então o Nate pede pra ela cantar alguma coisa pra ele. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Ok. Bom, e a tradução da música fala sobre quando você me beija e me abraça lentamente. Eu acho que isso já está ficando romântico até demais, então vamos direto para a parte que interessa. E nesse momento ele fala pra ela que ela é muito bonita e que canta bem, mas que ele acha que ela é interesseira. Ela diz pra ele que ela nunca tinha sido chamada de interesseira. E já ele diz pra ela que ela só decidiu voltar depois de ver o carro dele. E depois que ela diz pra ele que não é interesseira, ele pergunta então como se chama isso. Ela pergunta se o fato dela gostar de homens bem-sucedidos, se isso faz dela uma interesseira. Ele fala que ela deveria buscar o sucesso por ela mesma. E também diz pra ela que ele vai precisar, por gentileza, pedir para que ela se retire do carro dele. Bye. Holanda tenta iniciar uma conversa, mas dá pra ver que ela não está afim de conversar com ele, e pergunta se ele está falando com ela. Ele diz que só tem os dois ali e fala que o nome dele é Landa. Ela diz que é um prazer e ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. Ela dá a entender que não vai apertar a mão dele, então ele pergunta o nome dela, mas ela diz pra ele que tem namorado. Ele diz que se ele fosse o namorado dela, ela não estaria andando a pé debaixo desse sol. Ela fala que não se importa, então ele fala que se aproximou porque achou o sorriso dela muito lindo. E depois que ela agradece o elogio, ele pede o número dela, mas ela diz que não tem telefone. Ele pergunta como assim, já que o telefone está na mão dela, e ela começa a rir. Ela diz que não é o telefone dela e ele fala que tudo bem e que não vai mais pressioná-la. Dentro do carro, London diz que ela está voltando. Ela se aproxima e pergunta o nome dele. Ele fala que já disse o nome dele, pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Ela fala que não disse isso e já ele diz que ela disse sim. Ele pergunta se ela está mentindo e em seguida pede para ela dar a volta.
Ela diz que gostou do carro dele e que não só do carro dele. Ele agradece, mas diz que ela tem namorado. E depois que ela diz que ele está sendo certinho demais, ele fala que vai nessa porque ele gosta de ser o único. Ela pede uma carona, mas ele diz que não e fala que ela o ignorou e que foi mal educada. E ela tem a coragem de dizer que fez isso porque estava testando ele. Isso só porque eu estava testando ele. Ele pergunta se ela está de brincadeira, e já ela diz que quer conhecê-lo. Então ele fala que vai sair do carro. E em tom de brincadeira, ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela entrar. Ele diz que absolutamente não e que para isso ele precisa conhecê-la. Ele diz que não gostou da maneira que ela o tratou no começo e pergunta se ela tem ou não tem namorado. E como ela simplesmente diz que voltou porque ficou interessada em conhecê-lo, ele fala que como é só isso que ela tem para dizer, ele vai nessa. Ela diz que vai dar o Instagram para ele, mas ele fala que não tem e que na verdade ele não tem nenhuma rede social. Então ela diz que vai dar o número dela. Então ele fala que ela disse que não tinha telefone e que mentiu para ele. E mais uma vez ela diz que estava testando ele e que ele passou no teste. E depois de mais algum tempo ali fazendo o jogo duro, ele a convida para entrar no carro e claro, ela acaba aceitando. Bom, e já dentro do carro nós vamos direto ao momento em que ele fala que ela é interesseira. Ela diz que não é interesseira, mas ele fala que é porque ela não queria falar com ele antes de ver o carro dele e que isso é um fato. Ele também fala que ela não está interessada nele e que até agora não disse se tem ou não tem namorado. E como ela diz que não tem namorado, ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que tudo bem e que tem muitos carros bonitos ali na frente. Ele fala para ela ficar à vontade e mais uma vez a chama de interesseira.